No início dos tempos, quando a humanidade ainda estava engatinhando, lendas e mitos eram tecidas para explicar o inexplicável, o sobrenatural. Entre essas histórias, uma das mais intrigantes e misteriosas envolve seres gigantes conhecidos como nefilins, mencionados em poucos, porém impactantes, versículos da Bíblia. Quem eram esses gigantes enigmáticos? Qual foi o seu papel na história humana e no desenvolvimento das civilizações antigas? Eram filhos de anjos e humanos ou apenas figuras mitológicas criadas para explicar fenômenos além da compreensão? Para entender quem eram os nefilins e como moldaram a cultura antiga, precisamos voltar no tempo, para a época antes do Grande Dilúvio, quando a Terra era um lugar muito diferente. Vamos mergulhar nessa história misteriosa, que atravessa fronteiras entre o natural e o sobrenatural, entre o mito e a realidade, e descobrir o papel crucial que esses gigantes desempenharam na história da humanidade. O primeiro e mais famoso relato sobre os nefilins aparece no Gênesis 6, 1-4, em que a Bíblia fala de uma época em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram por esposas. Desses casamentos entre seres celestiais e mulheres mortais, nasceram os nefilins, uma raça de gigantes poderosos, e de acordo com algumas traduções, os heróis da antiguidade, homens de renome. Esse breve, porém fascinante, relato levanta uma série de perguntas. Quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos, conhecidos como vigilantes? Ou eram eles seres divinos de outra natureza? E o que fez esses seres tão poderosos se interessarem pelas filhas dos homens? Alguns estudiosos sugerem que esses filhos de Deus eram anjos que desobedeceram a ordens divinas e desceram à terra, o que explicaria sua queda posterior e o surgimento de uma raça híbrida entre o celestial e o humano. No entanto, a Bíblia não detalha o que aconteceu com esses gigantes, além de sugerir que sua existência foi um dos fatores que levou Deus a enviar o dilúvio para purificar a terra. Essa narrativa bíblica, curta mas cheia de mistérios, é o ponto de partida para muitas teorias e interpretações sobre o papel dos nefilins. A ideia de que os nefilins eram filhos de anjos e humanos ganha mais força no livro de Enoque, um texto apócrifo não incluído no cânone da Bíblia cristã tradicional, mas amplamente respeitado em outras tradições. O livro de Enoque oferece uma visão mais detalhada e sombria sobre o surgimento dos nefilins. Nele, aprendemos sobre os vigilantes, um grupo de 200 anjos que desceram do céu com o propósito expresso de interagir com as mulheres mortais. Esses anjos caídos, liderados por Senjasa e Azazel, não apenas geraram gigantes, mas também ensinaram à humanidade conhecimentos secretos, como o uso de armas, metais, encantamentos e até astrologia. Através de seus filhos gigantes, os nefilins, os vigilantes corromperam a criação divina, introduzindo a violência, a guerra e a impureza no mundo. Esse conhecimento, proibido por Deus, teria levado a civilização humana a um declínio moral e espiritual, e foi essa corrupção que levou ao dilúvio. Os nefilins no livro de Enoque são retratados como gigantes poderosos e ferozes, insaciáveis em seu apetite por destruição. Eles dominavam as civilizações antigas com sua força descomunal, mas também foram vistos como uma praga sobre a terra, devorando os recursos naturais e espalhando o caos. De acordo com o texto, Deus não podia permitir que esses gigantes continuassem existindo, e por isso o dilúvio foi enviado para eliminar tanto os nefilins quanto os humanos que haviam sido corrompidos por sua influência. Muitas sociedades antigas, desde os sumérios até os gregos, possuem lendas sobre gigantes que andaram sobre a terra, moldando a cultura e a história de seus povos. Na mitologia suméria, encontramos os Anunnakis, seres poderosos que desceram à Terra e trouxeram consigo conhecimento e civilização. Embora não sejam diretamente associados aos nefilins, há semelhanças entre os dois, especialmente no que se refere à ideia de seres superiores que se misturam com a humanidade, trazendo tanto bênçãos quanto destruição. Além disso, em outras culturas, como a nórdica e a grega, os gigantes desempenham um papel central nas narrativas mitológicas. Na mitologia grega, por exemplo, os titãs e os gigantes foram criaturas poderosas que desafiaram os deuses olímpicos. Há quem veja paralelos entre os nefilins e esses gigantes mitológicos, sugerindo que as histórias podem compartilhar uma raiz comum. Os nefilins também aparecem em textos pós-bíblicos, como no livro dos Jubileus, que reforça a ideia de que esses gigantes eram seres corrompidos que trouxeram destruição ao mundo, tornando-se inimigos de Deus. Eles também são mencionados nos manuscritos do Mar Morto, o que sugere que a crença nesses gigantes era generalizada entre vários grupos religiosos da antiguidade. A questão sobre a realidade dos nefilins continua a intrigar historiadores, teólogos e arqueólogos até hoje. Há aqueles que acreditam que os nefilins podem ter sido figuras históricas reais, seres humanos gigantescos que viveram em tempos antigos. De fato, algumas culturas, como os antigos egípcios e gregos, documentaram a existência de homens excepcionalmente altos.
Em várias partes do mundo, esqueletos gigantes foram encontrados, alimentando teorias sobre a possível existência desses seres na história real. Por outro lado, há quem interprete a história dos Nefilins de maneira puramente simbólica. Para esses estudiosos, os Nefilins representam um conflito entre o bem e o mal, entre a ordem e o caos. Eles simbolizam o perigo do poder desenfreado e da transgressão das fronteiras estabelecidas entre o divino e o humano. A união de anjos caídos e humanos seria uma metáfora para a mistura de forças divinas e terrenas que resultam em desequilíbrio e destruição. Além disso, há teólogos que veem a narrativa dos Nefilins como uma advertência contra a arrogância humana, ao tentar se aproximar dos deuses, ou, nesse caso, ao unir-se a seres divinos. A humanidade abriu as portas para a corrupção e o caos, culminando no dilúvio, que restaurou a ordem divina. Nesse sentido, os Nefilins seriam um símbolo do perigo da ambição desmedida e do desejo de ultrapassar limites que não foram feitos para serem cruzados. O conceito de gigantes que andaram sobre a Terra, gerados por uma união proibida entre o celestial e o mortal, ressoa em muitos mitos e tradições ao redor do mundo. Mais importante ainda, os Nefilins nos lembram de que a humanidade sempre esteve fascinada com a ideia de seres superiores e com o desejo de entender os mistérios do universo. Eles representam tanto o potencial divino quanto a fragilidade humana, e sua história serve como uma poderosa lição sobre as consequências do desequilíbrio entre esses dois mundos. Se inscreva no canal e nos ajude a bater 1000 inscritos. Até o próximo vídeo.